Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Que bom que você decidiu clicar aqui e decidiu ficar mais um pouquinho. Olha só, hoje eu quero conversar com você sobre uma pergunta que eu recebi de uma primeira vez. E assim, onde que tá seu coração? Quando eu recebi essa pergunta, gente, nossa, eu fiquei pensando assim, falei, olha, todo tanto que eu responder, eu acredito que não vai ser uma boa resposta, né? Não vai ser onde realmente deveria estar. E eu não tô falando do coração romântico, não, tá? Não tô falando de nada disso. Eu tô falando de um lugar onde a gente coloca a nossa segurança, o que a gente mais protege, né? Mais pensa, mais teme perder. E às vezes a gente pode estar com o coração em diversas coisas, né? E eu já vou avisando, né? Quando Deus começou a mexer nisso em mim, quando eu ouvi essa pergunta a primeira vez, não foi nada confortável, né? Eu sabia no fundo que estava errado ali, mas foi libertador. É isso que Deus faz, Ele literalmente nos liberta, né, de muitas coisas. E uma das coisas que eu tinha no meu coração, e principalmente quando eu recebi essa pergunta, era em preocupações. Gente, eu passava tempo demais preocupada, ansiosa. Eu era do tipo de pessoa que eu tinha ataque de ansiedade, mas eu sabia que eu estava ansiosa não conscientemente, sabe? É até estranho. Mas eu tinha, e se eu não cuidar muito, eu tenho até hoje. Uma falta de ar. Eu sinto falta de ar. Então, eu não consigo respirar. Então, quando eu tô ali, eu tô trabalhando normal, tá tudo acontecendo, não tô nem sequer pensando em nada. Quando pensa que não começa a faltar ar. É porque, na verdade, eu tô extremamente preocupada com muita coisa. E se meu coração tá nisso, né? Se eu não consigo largar e soltar as preocupações, quando as pessoas vêm me dar, por exemplo, soluções para algumas coisas, e eu fico assim, não, mas isso, eu mesmo fico caçando problema para as coisas, eu falo, gente, eu não tô facilitando minha vida, né? Meu coração não tá no lugar certo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E, recentemente, eu tava lendo no Novo Testamento, Lucas 12, né? Recentemente eu passei por todo o livro de Lucas e ali tem uma conversa de Jesus que parece que foi escrita para nossa geração ansiosa, né? E falou muito comigo. E ele fala ali, né? Ele fala de preocupação, de dinheiro, de futuro, de medo de falhar, que é algo que hoje está muito presente nos dias de hoje, né? Sempre esteve, né? Jesus não falaria isso à toa, mas hoje, como a gente tem diversos estímulos, a gente fica muito mais ansioso, porque antigamente as pessoas não se comparavam, né? Se comparavam no máximo com a vizinha, com alguém do lado, por alguma notícia do jornal que via ali uma vez no dia. A gente não, a gente vê isso o dia inteiro, então piora a situação de um tanto. E aí no meio disso ele mostra, né? Onde está o nosso tesouro e onde está o nosso coração. Então nessa palavra ali ele fala isso e hoje eu quero que a gente deixe Jesus sondar o nosso coração juntos. Que ele escancare aqui onde é que está o nosso propósito, para a gente se libertar disso de vez. Bom, Jesus diz, não se preocupem com o que vão comer, não se preocupem com o que vão vestir. Ele lembra, né? A vida é mais do que comida, o corpo é mais do que roupa. E provavelmente você já deve ter se pego preocupado se ia sobrar no final do mês, o que você ia comer daqui a pouco, como você ia se programar na semana, o que você vai vestir para tal evento, se você vai ter roupa ou não, se tá faltando ou não, ou simplesmente se comparando e desejando com pessoas da internet, vendo ali coisas o tempo todo. E ele fala, né, dos corvos. Ele cita ali alguns exemplos nessa mesma passagem, que eles não plantam, não colhem, não tem celeiro, não faz nada. Basicamente, os corvos só existem e mesmo assim Deus cuida deles. Eles comem, eles são lindos, eles têm tudo para sobreviver, eles se reproduzem normalmente. E então, Deus também fala dos lírios, né, que também não trabalham, não tecem, e nem Salomão se vestiu como eles, né? São lindos, 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 lindos. Mas aí a gente fica, gente, mas são pessoas, são flores, né? São animais. E aí? Não são a gente. Só que a gente também não precisa se preocupar tanto, porque Deus realmente provê as coisas. E eu te convido a assistir esse vídeo aqui, meu, que eu comento um pouquinho mais de como ouvir a voz de Deus, né? Mas a gente vai entender aqui e sondar o nosso coração um pouquinho hoje. E a mensagem que ele quer passar é: se Deus cuida de pássaros e flor, imagina de você, que é filha amada de Deus, né? Ele também cita ali que pais normais, nós, seres humanos,
quando amamos nossos filhos, nós damos o melhor para eles, né? A gente faz o maior. Assim, eu não sou mãe ainda, mas eu vejo a minha mãe, o que ela fez por nós, né? Por mim, por minha irmã. Foi muito. Ela se doou boa parte da vida dela pela gente. Imagina Deus, né? Que nos criou, que nos deu propósito, que nos pôs nessa terra, né? Você não é do acaso. Nos pôs aqui e ele é só jogar, assim, à mercê. Não. Ele cuida de tudo. Só que, como é que falar isso pra alguém que tá extremamente ansioso, né? Que era o meu caso. Pessoa sofrendo de ansiedade, preocupada, só que não tava enxergando, né? Por quê? Porque meu coração tava no lugar errado, simplesmente. Então, se falasse assim, nossa, não se preocupe, Deus cuida de tudo. Nossa, mas eu queria matar alguém. Aí eu ficava mais ansiosa, eu ficava assim, gente, mas eu preciso resolver isso, porque não vai resolver sozinho. Então é uma loucura. Mas Jesus fala ali com a nossa ansiedade. Então, traduzindo para os nossos dias, Jesus estava dizendo ali, filha, para de viver surtando com amanhã o tempo inteiro. Às vezes a gente precisa realmente entregar nas mãos de Deus, entender que a gente é filho, amado, que Ele tem propósito. E se você tem o relacionamento que eu falei nesse outro vídeo aqui, você vai ver que tá tudo sob controle. Tudo. E Jesus também fala, né, que você não aumenta nem um minutinho sequer no seu dia. E nem tira também. Então, se você não é capaz disso, então para que se preocupar tanto, né? É claro que se preocupar não significa deixar de fazer, né? Não significa que você não se preocupando, que você não vai fazer a sua parte. Não é isso. A gente tem nossas responsabilidades, a gente tem que cumprir. Isso é uma forma de honrar e glorificar a Deus. É uma forma de demonstrar que você está dando os passos para que Ele se aproxime e cuide do resto. Só que a preocupação, ela vem de coisas que na nossa cabeça parece impossível. Coisas que parecem assim, misericórdia. Como é que eu vou resolver tal coisa, né? Como é que eu vou passar de tal situação? E é dessa preocupação que Deus está falando. É desses impossíveis que na nossa cabeça é impossível, para Ele não é. Ele simplesmente precisa que você entregue isso para Ele. E, gente, eu tô compartilhando isso com você porque, assim, eu me pego até hoje, se eu não vigiar, se eu não diariamente buscar e correr atrás, me pego, assim, extremamente preocupada e ansiosa com as coisas que vão de vir. Então, esse vídeo é mais pra mim do que pra você, mas eu quero muito que abençoe sua vida. Só que, se você tá com o seu coração dividido, né, você nunca vai conseguir ter essa resposta de Deus, porque você nunca vai conseguir visualizar o que Ele tá fazendo, né, e entregar genuinamente. Se você tá com o coração em Deus, você consegue ver o que Ele tá fazendo, né, o que Ele tem feito. E aí você descansa nele. Mas se o seu coração tá do outro lado, tá na preocupação, você não consegue enxergar isso. Você não consegue nem sequer ver o que Ele tá fazendo. E se as coisas não batem, né, se você não tá vendo e não tá dando os passos que Ele precisa, Ele também não vai fazer. Então vira uma bagunça, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado e sondar nosso coração de onde que a gente tem focado mais. A gente tem feito aquilo que é primordial, aquilo que é importante, ou a gente tá ali numa loucura de verdade. E aí nós temos diversos exemplos de coisas que podem estar no nosso coração. Pode ser família, pode ser trabalho, pode ser preocupação, pode ser ganância, pode ser vontade de ganhar dinheiro, pode ser comparação. Essa questão da comparação é inacreditável, porque hoje em dia é muito, né? Às vezes você tá mais preocupado do que a outra pessoa tá fazendo. Como que você vai conseguir as mesmas coisas que ela, que o restante da sua vida nada tá acontecendo, nada tá fluindo. E aí você não entende por que nada tá acontecendo. Uai, 90% do seu tempo você passa na internet se comparando e não percebe que isso tá te matando. Então, Jesus deixa muito claro que a cura para tudo isso é buscar o reino de Deus. E foi exatamente isso que me ajudou. Igual eu comentei no início, que quando eu recebi essa pergunta, eu falei, nossa, tá tudo errado. Eu me peguei por muito tempo dificultando esse processo. O que acontece? Eu passava muito tempo buscando soluções de fora ou continuando preocupada e nunca buscando o reino de Deus como deveria. E é a cura perfeita. Todas as vezes no qual eu voltava para Deus, a paz era assim inacreditável e dava para ver o mover dele. Então Jesus dá o caminho. Busquem primeiro o reino de Deus e essas coisas lhe serão acrescentadas. E se você for na palavra, não fala assim:
algumas coisas, tal e tal coisa lhe serão acrescentadas. Não, todas as coisas lhe serão acrescentadas. Só que todas as coisas lhe serão acrescentadas, vamos abrir um parêntese aí, todas as coisas, não é todas as coisas que você quer, não é todas as coisas que você imaginou, são todas as coisas que você precisa, que Deus sabe genuinamente ali que você precisa. Então não é todas as coisas que, nossa, todas as coisas eu vou buscar o reino de Deus e agora eu vou ter uma Ferrari. Não é assim que funciona. O que você vai fazer com essa Ferrari? Deus não sai dando nada de forma aleatória, né? Ele te dá como propósito. Se você não tem propósito nenhum, você nunca vai ganhar, né? Só que o propósito de questão de comida, de roupa, de pessoal, de bem-estar, de libertação, de graça, de salvação, Deus vai te dar. E Ele dá tudo, né? Ele ainda fala que Deus dá tudo. E Ele tá dizendo, tira o foco de você mesmo. Coloca em mim, coloca em Jesus, olha pra mim, né? Olha pra mim, tenha relacionamento comigo, porque eu, seu pai, vou te dar essas coisas. Então isso é muito lindo, gente. Quando o reino vem primeiro, o dinheiro deixa de ser senhor, o futuro deixa de ser ídolo e a opinião dos outros perde peso. Você se torna uma pessoa literalmente livre, porque as coisas do mundo já não te pegam mais. Você para de se comparar, para de sofrer, para de ter diversos desejos que não te levam a lugar nenhum, e aí você se torna uma pessoa genuinamente livre, né? E isso é poderoso. A paz que isso traz, nossa, é um peso que arranca das costas assim, ó, e você joga fora. Eu desejo isso pra você. A cura não é sentir menos medo, né? A cura é amar mais o reino do que a nossa própria segurança. E servir a Deus mexe com a nossa ansiedade. Então, a partir do momento que você tem tido esse relacionamento, você voltou o coração pro lugar certo, começa a servir a Deus. Isso é interessante porque quando a gente começa a servir na igreja, na célula, nas pessoas à nossa volta, em um ministério, ajudando pessoas, pode ser no seu trabalho também, nosso trabalho é um ministério, nosso trabalho é um lugar onde a gente passa boa parte do nosso tempo, então a pessoa que senta do seu lado, o seu vizinho que mora na sua frente, talvez você nunca conversou com o seu vizinho, é incrível, pessoas que principalmente quando você mora em cidade maior, você mora em um prédio que você não conhece nem 80% das pessoas. E elas são pessoas que estão extremamente próximas, que provavelmente podem agregar muito a você e que você pode ser muito abençoado. Inclusive existe estudo clínico, psicólogos dizendo que pessoas que ajudam têm mais benefícios psicológicos e diversas coisas, mais do que a pessoa que foi ajudada. Então você ajudar outra pessoa, você servir através de Deus, também vai te ajudar muito. Nosso mundo deixa de girar em torno da gente e dos nossos problemas. Isso é uma das ferramentas que eu usei, né, para tirar da ansiedade quando eu estava muito preocupada com alguma coisa. Por exemplo, tô preocupada com como que eu vou ganhar tal coisa, pagar, né, de certa coisa. Eu orava por outra pessoa, que eu sabia que estava com dificuldade. Então, se eu queria ganhar alguma coisa, eu orava por outra pessoa que ela tivesse algo, resolvesse o problema dela financeiro, por exemplo. Se eu tivesse preocupada com a minha saúde, eu orava por outra pessoa por cura. Gente, isso é poderoso, eu te desafio a fazer isso. Quando você tiver com um problema, ore por outra pessoa, pedindo por aquilo que você está desejando. Isso faz toda a diferença. Eu te aconselho a fazer isso. E bom, algumas coisas para você praticar hoje, né? A primeira coisa é você ter relacionamento com Deus. Ter tempo diário com Ele mesmo. Você pedir para Ele, falar, Deus, me perdoa, né? Onde que estava meu coração? Por que eu preocupei com tanta coisa? Por que eu deixei tanta coisa me ferir, né? O que está acontecendo? Me ajuda mesmo. Me ajuda a curar isso, me ajuda a não ficar me dispersando nisso. Me ajuda, né? Me ajuda a servir com algo concreto. Então, pede Ele direção para onde você pode servir, com quem que você pode falar, o que você pode se dispor, né? Para ser útil. Pergunta a Ele onde eu posso ser útil, o que eu posso fazer. E Ele vai te responder se isso for genuíno. E rever onde está o seu tesouro, né? Olhe para sua agenda, na sua mente, né? Dá uma revisitada aí. Onde que você gasta mais tempo, mais energia, mais pensamento? Talvez seja no trabalho, né? Igual eu falei, trabalho é ministério. Como que você pode usar o seu trabalho para ser usado através de Deus? Você vai ver que você vai ser muito abençoado. E isso revela, tudo isso vai revelar onde que está seu coração e vai te ajudar ali a voltar para a rota, né? Você tá ali com o coração no lugar certo. E agora eu quero te deixar com algumas perguntas, né? Onde o seu coração está se apoiando hoje? No dinheiro, numa pessoa, em um futuro específico que você idealizou, no controle de tudo? Qual área Deus está pedindo para você entrar para Ele hoje? Lembra?
Ele é pai, ele cuida e ele sabe do que você precisa. E bom, Jesus disse assim, ó, façam para vocês bolsas que não se gastam, um tesouro nos céus que não se acaba. O que é o tesouro no céu? É a vida eterna, né? O que ele deseja pra gente, é o que ele veio aqui na terra só para nos salvar, para nos dar vida eterna, porque a gente perdeu lá no Jardim do Éden, ó. Então Jesus nos resgatou com isso. E essa é a primeira vez que eu vou fazer isso, mas eu quero fazer uma oração por você no final agora desse vídeo, para que você realmente encontre seu coração no lugar certo. E não quero nem que você se constranja com esse momento, mas se você concordar e quiser repetir junto comigo, fique à vontade. Bom, Senhor Jesus, hoje eu coloco diante de Ti as minhas preocupações, medos e ansiedades. Eu reconheço que muitas vezes tenho confiado mais em mim do que em Ti. Perdoa o meu desejo de controlar tudo, a minha ganância, a minha incredulidade. Espírito Santo, cura o meu coração dividido. Me ensina a buscar primeiro o Teu reino e a confiar que o Senhor cuida de mim. Eu te entrego aqui e você pode citar algumas áreas específicas da sua vida, finanças, família, futuro. Meu tesouro é o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Te indico a assistir a esse vídeo aqui, onde ele vai estar te dando mais direcionamento, onde eu comentei um pouquinho mais de como tá ouvindo a voz de Deus. Bom, te espero lá.